Olá, eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Gente, hoje é dia de Marilis pistola, porque eu tô muito pistola. Eu não acredito que em 2020 a gente tenha ainda que falar de certos assuntos. E eu vou falar sobre sexualidade masculina, sobre mulher se masturbar, sobre mulheres usar vibrador. Virou um assunto desde a semana passada, porque duas pessoas famosas falaram sobre o assunto e acabaram sendo vítimas de comentários absolutamente ignorantes. Eu nem vou dizer que são comentários machistas, porque é mais do que isso, é muita ignorância. E eu tô falando disso porque foram duas situações aí que aconteceram mais ou menos no mesmo momento. Algum portal publicou uma matéria, uma notinha, dizendo, com uma declaração da atriz Fernanda Paes Leme, ela dizendo que o vibrador dela tinha quebrado de tanto que ela tinha usado. O secretário da Cultura, Mário Frias, fez um comentário debochado dizendo: que vida solitária, hein? Nesse mesmo tópico, uso de vibrador, há algumas semanas a apresentadora Angélica tinha participado de uma live com a também apresentadora Sabrina Sato e elas falaram sobre várias coisas, inclusive sobre isso, e a Angélica disse que vibrador é vida. Nesse final de semana, ela foi capa da revista Ela, do Globo, e de novo foi perguntada sobre isso e falou, enfim, super bem resolvida, falou que as pessoas têm que se livrar dessas amarras. O presidente da Fundação Palmares, que além de ser um péssimo representante do que ele deveria representar, que é o movimento negro, vai para as redes sociais e de uma forma irônica questiona se a Angélica poderia ser uma primeira-dama tendo dado esse tipo de declaração de que vibrador é vida. Mas vamos lá, vibrador é vida, gente. E eu quero falar sobre esse assunto. E vou, inclusive, trazer um depoimento pessoal. Eu escrevi isso na Folha, mas assim, tô muito pistola, por isso trouxe esse assunto aqui pra vocês. Os 2 primeiros vibradores que eu ganhei na vida foram de um namorado. O cara era tão bem resolvido com isso, tão bem resolvido, que ele me deu esses brinquedinhos aí pra eu me divertir com ele ou sem ele. Tudo bem. Coincidência ou não, era um australiano, um gringo, muito bem resolvido com a vida, nem um pouco preocupado que eu fosse me apaixonar pelos vibradores e fosse achar que os vibradores eram melhores do que ele, como provavelmente deve passar na cabeça de alguns homens. Eu tenho certeza absoluta, nunca se sentiu ameaçado, se sentisse ameaçado, nem teria me dado esses presentes. E olha que um deles girava, piscava e tinha multifunções. E eu tô falando isso aqui, faço questão de falar, e acho que as mulheres têm que falar, porque eu nunca vi um homem ser questionado por se masturbar. Nunca. Agora, quando as mulheres falam sobre isso, quando as mulheres expõem a sua intimidade sexual, vem lá os trogloditas com os seus tacapes, muito provavelmente se sentindo ameaçados aí pela concorrência, né? Porque só pode ser isso. Como é o nome disso, gente? Como é que chama? Masculinidade frágil, né? Só pode ser. E essas duas figuras, tanto Mário Frias quanto o Sérgio Camargo, que são representantes do governo e são representantes desse bolsonarismo, desse conservadorismo que nos governa, que chegou ao poder e que tá botando a cara de fora, e eles são o retrato perfeito dessa mentalidade brucutu, porque é uma mentalidade brucutu, de que o prazer feminino é um monopólio dos homens. Não é. Agora, a gente sabe de onde isso vem. Os meninos são estimulados desde muito cedo a explorar o seu corpo, mostrar o seu pinto, desfilar o seu pinto para cima e para baixo. Homem não tem vergonha de nada. Enquanto as meninas, o que acontece com as meninas? Elas têm medo e vergonha de se olhar, de se tocar, de conhecer o próprio corpo e de descobrir os próprios prazeres. Sempre, desde criança, as meninas são educadas para não olhar para os seus órgãos sexuais. E isso segue pela adolescência, mesmo com todas as transformações do corpo. A gente vira adulta e muitas vezes continua sem se conhecer e sem principalmente saber como ter prazer com o próprio corpo. Tem uns dados que eu acho que explicam, inclusive, o panorama da vida sexual das mulheres. Olha só isso daqui. 55% das mulheres disseram fingir orgasmo ao transar com o parceiro. Isso são dados aqui de uma instituição gringa
que se chama Arquivos do Comportamento Sexual, tô traduzindo, tá? Tem um outro dado também que tem a ver com as brasileiras, que é o seguinte: 55% das brasileiras não conseguem gozar durante a relação sexual. Isso é o que aponta o Prosex, que pertence à USP. A gente sabe que desde sempre a sexualidade feminina foi reprimida, tanto que em algumas culturas o sexo é visto apenas como forma de reprodução, e a gente sabe que algumas religiões pregam isso. Isso é uma coisa que a gente tem visto acontecer cada vez mais, vindo inclusive de gente desse governo conservador tacanho. A gente sabe de algumas culturas em que o clitóris da mulher é cortado. O clitóris é um dos pontos de maior prazer sexual da mulher. E assim, o que acontece? Você vai lá e corta o clitóris. Quer dizer o quê? Você corta qualquer possibilidade da mulher sentir o maior prazer que ela pode sentir na vida. Quando uma famosa vem e expõe a sua intimidade, porque sim, elas estão expondo uma parte da sua intimidade, elas deveriam ser aplaudidas. E eu tô aqui aplaudindo Fernanda Paes Leme e Angélica por terem falado isso sem nenhum tipo de vergonha. E não serem espinafradas como fizeram esses dois machos muito sensíveis. Vou repetir o que eu falei lá no começo do vídeo. Eu não acredito que a gente tem que ter esse tipo de conversa em 2020, mas vamos falar cada vez mais. As mulheres se masturbam, as mulheres gozam, as mulheres fazem sexo sem compromisso. Aceita que dói menos. E ninguém tá falando aqui de promiscuidade, não é nada disso. A gente tá falando de igualdade, que as mulheres têm que ter os mesmos direitos sexuais que os homens têm. Nada mais do que isso. E digo mais, é libertador não depender de um homem para chegar ao orgasmo. Inclusive porque muitos não sabem como fazer isso. Não sabem como dar prazer a uma mulher. A gente sabe disso. Você, mulher que tá aí, sabe quantas vezes você já teve que se virar sozinha? Ou quantas vezes você teve que fingir para não desagradar o parceiro, hein? E você, homem, que me acompanha, que assiste os meus canais, você deveria ficar feliz e agradecido quando se relaciona com uma mulher bem resolvida, que sabe o que gosta, que sabe como tem prazer. Certamente a relação de vocês, a relação sexual de vocês e a relação também fora da cama vai ser muito melhor se uma mulher é empoderada sexualmente. Eu nem gosto muito dessa palavra empoderada, mas é isso. É empoderada sexualmente. Ela manda na vida dela e ela sabe o que é melhor pra ela. E só pra terminar, eu assino embaixo. E sim, gente, vibrador é vida, vibrador é liberdade, vibrador é felicidade individual, é felicidade como casal, não tem nada demais em relação a isso. Vamos embora pro nosso café? No último vídeo eu falei sobre essa polêmica, essa discussão que envolve a manifestação política de atletas, jogadores de futebol, jogadores de vôlei. No caso, estou falando mais especificamente por conta da Carol Solberg, que foi lá no final de um jogo, numa entrevista para a TV, ela foi lá e soltou um fora Bolsonaro, e isso, enfim, gerou uma série de protestos de um lado e apoio do outro. Então vamos para os comentários aqui. E tem gente nova no canal, o Alexandre Mendes falando: vendo você pela primeira vez, gratidão. Gente, eu tô tão namastê. Gratidão a você, Alexandre, por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. O Sérgio Dolcemascolo fala o seguinte: as manifestações podem ser proibidas em Olimpíadas, mas em um dos momentos mais fortes e icônicos na história olímpica foi um gesto de Tom Smith e John Carlos em cima do pódio no México em 1968, fazendo a saudação Black Power com o punho erguido contra o racismo. Você tá certíssimo. E olha só, gente, eu não me posicionei no último vídeo. Eu falei que, de fato, a gente precisa de algumas regras. Acho que faz sentido, né? Na Olimpíada é proibido qualquer tipo de manifestação política. Eu estou dando um fato. Não estou dizendo que sou a favor. Mas isso está sendo discutido. Um comitê formado por atletas aí mandou uma carta, tô repetindo o que eu contei lá
no vídeo, reivindicando que isso seja revisto. É de fato, esse momento aqui que ele fala do pódio do México de 68, é um dos momentos mais emblemáticos do esporte, e a gente vê a importância das pessoas se manifestarem politicamente, socialmente. Não estou me colocando contra de forma alguma. Como já disse, gente, sou a favor da liberdade de expressão, mas entendo que a gente precise discutir como isso possa ser feito da melhor forma. Até para não virar uma briga. Você já pensou? Dentro de um time a gente tem pessoas que apoiam X ou Y e de repente dentro do próprio time começa a ter algum tipo de desavença? Eu acho que é isso. Inclusive saindo de dentro do campo, nas suas vidas pessoais, nas suas redes sociais, acho que as pessoas têm que se manifestar mesmo. O Túlio TTS traz uma observação importante. Ele fala: atletas são patrocinados e acredito que os patrocinadores não querem suas marcas envolvidas em política. Mas na vida privada, como em suas redes sociais, não vejo problema. Isso é um ponto a ser levantado, né? A gente viu, por exemplo, nesse momento dos protestos nos Estados Unidos, que algumas marcas esportivas se posicionaram a favor desses movimentos negros. A Nike se posicionou, a Embev se posicionou. Então, é uma decisão de cada empresa. As empresas podem, de fato, não querer. E, de novo, eu não estou dizendo que sou contra ou a favor, estou trazendo aqui essas coisas para discussão. Arte e Vida da Cris Mineira Uai fala: só não pode se manifestar contra o STF, de resto pode, risos. Cris, eu acho que pode se manifestar inclusive contra o STF, contra os ministros do STF. O que não pode é ameaçar os ministros, o que não pode é mandar mensagens fazendo qualquer tipo de ameaça. Não pode ir para a porta da casa do ministro fazer algum tipo de ameaça física. Não pode ficar na porta do STF jogando fogos de artifício. Mas se manifestar contra o STF, contra o trabalho deles, a gente é cidadão, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar e eventualmente a gente pode xingar sim. E o Klaus Madeira fala: oi Marilis, desculpe, não precisa se desculpar, Klaus, mas vou discordar da sua opinião sobre a liberdade dos atletas se manifestarem livremente. Acredito que a liberdade de expressão é algo que pode ser exercido de forma quase restrita no âmbito individual. Porém, se o indivíduo está representando uma instituição no momento, me parece errado ele se manifestar com colocações que possam posicionar também a instituição que está representando. É um ponto. Ele dá uns exemplos aqui. O militar nativo não pode se posicionar politicamente porque sua opinião pode ser confundida como se fosse a opinião de sua corporação. Para mim, um atleta com a camisa do seu time se manifestar pode parecer que o time como um todo segue aquela visão. Pelo menos para algumas pessoas pode parecer isso. Se o atleta se manifestar em outro ambiente, sem uniforme, aí eu não vejo problema. O que eu acho que precisa acontecer é que essa discussão aconteça. O que pode, o que não pode, o que é viável, o que não é, o que mistura interesses, o que pode criar atrito dentro do próprio time, como eu falei aqui. Gente, eu fico por aqui, volto na semana que vem. Eu tô tão perdida nos dias da semana que eu já tava achando que era terça-feira, não é terça-feira. Eu volto na semana que vem. Quem é membro, continua aí que eu vou continuar com o meu café e vou trazer algumas dicas bacanas pro final de semana. Um beijo e até!